Diziam que eram 3 moças sem valor, condenadas a servir até morrer. Mas quando um viúvo Apache as comprou em um leilão, ninguém imaginou que entre a poeira e o sangue do deserto, seus destinos se entrelaçariam para sempre. Caraman, 1854. Sob o sol ardente de San Miguel do Deserto, 3 jovens aguardavam, alheias ao fato de que seu destino estava prestes a mudar para sempre. O leilão não era um ato clandestino. Pelo contrário, era um espetáculo que o povo esperava com a mesma mistura de morbidez e rotina que se reserva às touradas ou às execuções. Sobre um tablado improvisado, 3 figuras femininas permaneciam de pé, com os pulsos amarrados à frente. Cada uma vestia roupas diferentes, mas todas compartilhavam o mesmo olhar. Um fio de orgulho, tentando não se quebrar sob o peso da humilhação. A primeira, de cabelos negros e pele tostada pelo sol, chamava-se Amaya. Filha de um vaqueiro assassinado em uma emboscada, havia sido capturada por caçadores de recompensas enquanto tentava chegar à fronteira. Seus lábios tremiam, mas seu olhar era de fogo. A segunda, Isabel, era pálida como o sal. Cresceu em uma missão espanhola, criada entre rosários e cânticos, até que uma dívida não paga de seu tio a transformou em moeda de troca. A terceira, Naira, tinha apenas 15 anos. Vinha de mais ao sul, do Planalto. Seu silêncio era tão profundo que parecia absorver os gritos do pregoeiro que oferecia suas vidas ao melhor comprador. 3 donzelas para o homem que souber pagar o preço, vociferava o leiloeiro. Um mestiço de chapéu torto e sorriso podre. Saudáveis, fortes e úteis. Entre a multidão, um homem se destacava sem esforço. Alto, de ombros largos, com o cabelo trançado e as feições marcadas pela vida em guerra, vestia couro curtido com adornos de contas e penas. Seus olhos, de um negro implacável, percorriam o grupo sem pestanejar. Alguns o reconheceram de imediato e se afastaram. Era Takuma, um guerreiro Apache viúvo havia 5 invernos, famoso por sua habilidade com o arco e por uma história que ninguém se atrevia a contar por completo. Takuma não olhava para as jovens como outros homens. Não havia fome nem escárnio em seus olhos. Havia, sim, uma espécie de cálculo silencioso e algo mais difícil de nomear. Quando levantou a mão, não houve barganha. Pagou em prata e cavalos o que pediam pelas 3. Ninguém entendeu por que um homem como ele, que vivia sem amarras desde a morte da esposa, levaria 3 estranhas ao mesmo tempo. Vocês virão comigo, disse, em voz baixa, mas firme, ao soltá-las. Amaya o encarou com desafio. Isabel, com desconfiança. Naira, com uma mistura de medo e curiosidade. Nenhuma das 3 sabia que a jornada que estavam prestes a iniciar não apenas as arrancaria de tudo o que conheciam, mas também as transformaria em algo que jamais imaginaram ser. O sol começava a descer, tingindo o céu de cobre, quando Takuma guiou as jovens para fora do povoado. Não olhou para trás nenhuma vez, como se tudo o que importava já estivesse à frente. E pouco antes de se perder entre as sombras da serra, o vento trouxe um rumor do norte. Um bando de bandidos seguia seu rastro. A noite não seria tranquila. A tarde se estendia como um animal preguiçoso, cobrindo a serra com um brilho avermelhado que parecia incendiar as pedras. Takuma ia à frente, sua silhueta recortada contra a luz moribunda, e atrás dele caminhavam as 3 jovens, ainda com os pulsos marcados pelas cordas, sentindo como cada passo as afastava de tudo o que um dia fora seu mundo. A poeira grudava nas saias e no suor de suas nucas, desenhando um mapa invisível de cansaço e desconcerto. Amaya, com os olhos semicerrados para evitar que o sol a cegasse, não deixava de observar as costas largas do Apache. Irritava a não saber o que ele planejava para elas, nem porque havia pago um preço tão alto sem fazer uma única pergunta. Já tinha visto homens comprarem mulheres antes e conhecia o olhar que sempre lhes dedicavam. Mas o de Takuma era diferente. Não havia luxúria nem escárnio, apenas uma calma que ao mesmo tempo tranquilizava e incomodava. Isabel mantinha os olhos no chão, concentrando-se em não tropeçar, enquanto por dentro se debatia entre o medo e a raiva. Recordava o rosto de seu tio ao entregá-la ao leiloeiro, como se tivesse vendido uma mula velha. Pensava nas paredes caiadas da missão, nas vozes das freiras que um dia lhe prometeram que Deus não a abandonaria,
e se perguntava se tais promessas tinham algum valor naquele caminho árido, longe de qualquer altar. Naira, a mais jovem, olhava para todos os lados, absorvendo cada detalhe. As nuvens de poeira que seus pés levantavam, os arbustos espinhosos que pareciam sussurrar com o vento, as sombras alongadas dos urubus que giravam lentamente no céu. Não falava, mas seu silêncio já não era pura submissão. Começava a ser um silêncio atento, de quem ouve um idioma que não entende, mas sabe que precisa aprender. Takuma não se virava, mas percebia cada movimento. Tinha vivido tempo demais para não sentir o peso dos olhares em suas costas. Não era homem de palavras desnecessárias, muito menos numa travessia que exigia ouvido atento para detectar qualquer ameaça. Ao longe, entre o canto áspero das cigarras e o rangido da brita sob seus mocassins, pensava ouvir outro som, um que não pertencia ao deserto. O galope suave e compassado de mais de um cavalo. O caminho começou a inclinar-se, e o grupo entrou num desfiladeiro estreito, onde as paredes de rocha, pintadas de ocres e sombras, estreitavam a passagem. Ali, a luz tornava-se mais fria e o ar mais denso. Takuma levantou a mão e parou sem dar explicações. As jovens, confusas, imitaram sua pausa, trocando olhares inquietos. "Não façam barulho", sussurrou ele, virando levemente a cabeça. Nesse instante, um assobio agudo penetrou entre as paredes do cânion, seguido de outro e mais outro, como uma mensagem codificada que nenhuma delas podia decifrar. Amaya sentiu um nó na garganta. Isabel apertou os punhos, e Naira fechou os olhos, como se, ao não ver, pudesse desaparecer. Takuma, sem perder a calma, desembainhou a faca que trazia na cintura e a segurou sob a luz mortiça. Seus olhos, antes tranquilos, agora tinham a dureza de um sílex pronto para soltar faísca. O som dos cascos tornou-se mais claro, e então elas compreenderam. Não estavam sozinhos. O eco dos cascos multiplicava-se entre as paredes de pedra, como se uma manada inteira se aproximasse. O ar tornou-se mais denso, carregado daquele silêncio que antecede a tempestade, um silêncio que não é ausência de som, mas sim uma tensão contida, onde tudo parece esperar o momento exato para se romper. Takuma manteve-se imóvel, observando a curva do caminho com a mesma paciência de um falcão que aguarda sua presa cometer um único erro. Seus dedos, firmes em torno da faca, não tremiam. Ao contrário, pareciam segurar uma arma que já era a extensão de seu próprio corpo. As três jovens permaneciam atrás dele, respirando com dificuldade, sentindo que cada inspiração era alta demais para aquele lugar. Amaya, que até aquele momento havia tentado manter seu orgulho erguido, começou a notar como seu corpo reagia instintivamente. Músculos tensos, mãos suadas, um batimento que martelava em suas têmporas, como se quisesse anunciar sua presença aos gritos. Isabel rezava em silêncio, mas não eram orações longas e cuidadas. Eram palavras soltas, desordenadas, que escapavam em sua mente como quem atira pedras na água, esperando que alguma chegue ao fundo. Naira, por sua vez, observava Takuma como se procurasse nele uma resposta para o que estava prestes a acontecer, tentando decifrar em sua postura uma promessa de segurança. Então, a primeira sombra surgiu na curva. Um homem montado num cavalo escuro, vestido com farrapos de couro e chapéu torto, com um sorriso enviesado que revelava sua confiança. Atrás dele surgiram outros 4, todos armados com espingardas e facões, seus rostos curtidos pelo sol e pela violência. Não eram soldados. Não tinham uniforme nem disciplina. Eram bandidos, os mesmos sobre os quais havia corrido o rumor horas antes. Seus olhos pousaram primeiro em Takuma, avaliando o desafio, e depois nas mulheres, onde se demoraram mais do que elas gostariam. Ora, disse o que parecia ser o líder, desmontando lentamente, como se quisesse saborear cada segundo. Veja só o que temos aqui. Um Apache e mercadoria nova. Takuma não respondeu. O líder deu mais um passo, inclinando a cabeça como quem se diverte com um animal enjaulado. Amaya sentiu o sangue ferver ao ouvir a palavra mercadoria. Mas antes que pudesse abrir a boca, Takuma falou, em voz baixa e firme, como um trovão distante. Sigam seu caminho. Não era um pedido nem uma ameaça vazia. Era uma ordem que trazia em seu interior a certeza de que quem a ouvisse e não obedecesse
pagaria um preço alto. Os bandidos se entreolharam, e o líder soltou uma risada áspera, que ecoou no desfiladeiro. Ou se não... O quê? Disse. Enquanto seus homens começavam a cercá-los, Takuma moveu apenas o pulso, e o brilho da lâmina acendeu-se num lampejo breve, como uma faísca na penumbra. Ninguém viu o movimento exato, mas um instante depois um dos bandidos caiu no chão, com um corte limpo no braço que ainda tentava segurar a espingarda. O silêncio quebrou-se então, e tudo virou movimento. Gritos, cascos batendo nas pedras, o ar assobiando ao redor de corpos que se moviam rápido para atacar ou esquivar. Amaya sentiu uma mão áspera agarrá-la pelo braço, mas reagiu como se seu orgulho tivesse encontrado um motivo para não morrer ali. Cravou os dentes no pulso do homem e conseguiu se soltar, recuando em direção a Isabel e Naira, que buscavam abrigo contra a rocha. Takuma, no meio da confusão, movia-se com uma agilidade que não parecia humana. Cada golpe seu era preciso, cada passo, calculado, como se soubesse de antemão onde o inimigo estaria antes que este decidisse. O líder, vendo que a vantagem numérica começava a se tornar inútil, sacou um revólver e apontou diretamente para Amaya. O tempo pareceu se alongar. Takuma girou, mas estava a vários passos de distância. Isabel gritou. Naira fechou os olhos. O disparo ecoou, e o som arrastou-se pelas paredes de pedra como um animal ferido. Quando a fumaça começou a se dissipar, todos olharam para o mesmo ponto, e o que viram mudou o rumo daquela noite. A fumaça do disparo subia lentamente, desenhando uma espiral cinza que parecia zombar do tempo, enquanto o eco ainda saltava entre as paredes estreitas do cânion. Amaya permanecia imóvel, prendendo a respiração, como se seu próprio corpo tivesse esquecido o ato de viver. Só quando o calor do sol voltou a tocar sua pele, ela percebeu que não sentia dor, que não havia sangue em seu vestido. A um passo dela, Takuma segurava o líder dos bandidos pelo pulso, torcendo-o até que o revólver caísse no chão com um som seco. O disparo, que segundos antes prometera partir-lhe o peito, desviara-se para as rochas, graças àquele movimento certeiro, tão rápido que os olhos não puderam acompanhar. O líder rosnava entre os dentes, mais pela humilhação do que pela dor, enquanto tentava se libertar. Takuma não disse nada. Com um giro brusco, empurrou o homem contra a parede do cânion, e o impacto fez o chão tremer sob os pés de todos. O bandido se dobrou, cuspindo saliva misturada com sangue. Os outros, que haviam ficado momentaneamente paralisados, reagiram com fúria. Um investiu com facão em punho, outro ergueu uma espingarda. Mas Takuma se movia como se a violência lhe fosse tão familiar quanto respirar. Esquivou-se do facão, inclinando apenas o tronco, e enterrou a lâmina na perna do atacante, arrancando um grito que encheu de ecos o desfiladeiro. Amaya, ainda trêmula, notou que Isabel e Naira haviam recuado até ficarem quase coladas à rocha. Isabel apertava entre as mãos uma pedra de tamanho médio, sua única defesa, embora seus dedos se agarrassem a ela como se fosse um rosário. Naira, por sua vez, tinha os olhos muito abertos, absorvendo cada detalhe da cena, como se já intuísse que aquele instante marcaria o resto de sua vida. A luta foi breve, mas não por falta de resistência. Takuma, sozinho contra 5, desarmou e derrubou mais 2 antes que os restantes percebessem que não poderiam vencer. O líder, agora ofegante e com a camisa encharcada de suor, lançou um último olhar carregado de ódio e, em seguida, fez um sinal para que os seus se retirassem. Não o fizeram por piedade, mas sim pelo instinto de sobrevivência que gritava que aquele homem não era presa fácil. Os cavalos dos bandidos desapareceram para além da curva e, com eles, o som metálico das armas e as maldições. O desfiladeiro recuperou o silêncio, embora não fosse o mesmo de antes. Agora estava impregnado com um forte cheiro de pólvora, sangue e medo. Takuma inclinou-se, apanhou o revólver caído e o guardou no cinturão, sem sequer olhar para as jovens. Apenas quando teve certeza de que não havia mais perigo, falou: "Se ficarmos aqui quando a noite cair, eles voltarão." Não foi um aviso teatral. Foi um fato dito com a mesma seriedade com que se constata que o sol nascerá no leste. Amaya engoliu em seco, ainda sentindo o calor da mão que havia tentado segurá-la. Isabel, em silêncio,
Deixou cair a pedra e flexionou os dedos, como se quisesse garantir que ainda podia movê-los. Naira deu um passo em direção a Takuma, não para agradecê-lo, mas para observá-lo de perto, como se tentasse descobrir que tipo de homem enfrentava 5 homens armados e saía sem um arranhão visível. O Apache começou a caminhar, sem lhes dar tempo para processar o que havia acontecido. As mulheres o seguiram, mas nenhuma das 3 olhou para trás, e embora o caminho continuasse em subida, todas sentiram que a verdadeira escalada começava apenas agora, no instante em que perceberam que estavam unidas por algo mais do que um destino imposto. Compartilhavam a dívida de uma vida salva. Enquanto avançavam, a luz do dia cedia lentamente, e o céu adquiria aquele tom profundo entre o azul e o púrpura que antecede a noite fechada. No horizonte, mal visível, uma coluna de fumaça erguia-se sobre o que parecia ser um grupo de fogueiras. Takuma fixou o olhar naquele ponto e apressou o passo. Não lhes disse para onde iam, não lhes explicou quem acendia aquele fogo. Mas Amaya percebeu pela mudança sutil na respiração dele. Isabel sentiu na tensão de seu andar. E Naira intuiu em um pressentimento impossível de traduzir em palavras. O que os aguardava poderia ser abrigo ou uma nova ameaça. A coluna de fumaça subia ao céu como um sinal que ninguém havia pedido, mas que todos entendiam no mais fundo do instinto. Não era a fumaça difusa de uma cozinha camponesa, nem o fio leve de um fogo doméstico. Era um penacho espesso, escuro, que falava de madeira ardendo depressa e de chamas que não se alimentavam apenas de troncos, mas também de algo mais. Medo, fuga, caos. Takuma avançava com passo firme, sem olhar para trás, como se aquela fumaça fizesse parte de seu destino antes mesmo de surgir. As 3 jovens o seguiam com dificuldade, lutando contra o cansaço que pesava nas pernas e contra a lembrança ainda viva do confronto no desfiladeiro. Cada pedra que rolava sob seus pés, cada espinho que lhes roçava a saia, parecia um lembrete de que não havia mais retorno. Amaya, de senho franzido, tentava não demonstrar o cansaço, mas o calor lhe arrancava o fôlego e o suor misturava-se com a poeira, grudando na pele como uma segunda camada áspera. Seus pensamentos eram uma mistura de suspeita e curiosidade. Para onde ele as levava? Aquela fumaça era destino ou armadilha? A única certeza era que o homem que caminhava à frente não era um comprador comum. Havia algo nele que não combinava com as histórias de crueldade e exploração que ouvira nas cozinhas e nas praças. Isabel, por sua vez, mantinha o olhar baixo, não por resignação, mas por estratégia. Preferia observar o caminho e os sinais sutis. As pegadas frescas de cascos, desviando-se para o norte. O silêncio repentino das cigarras, quando cruzavam certo ponto, o cheiro leve de couro queimado começando a misturar-se ao aroma da fumaça. Criada entre freiras, aprendera a ler o mundo nos pequenos detalhes, e algo nesses detalhes lhe dizia que o lugar para onde iam não era seguro. Naira, embora exausta, parecia a menos disposta a se deixar abater. Seus olhos grandes moviam-se de um lado para o outro, absorvendo cada silhueta de cacto contra o céu que começava a tornar-se alaranjado, cada sombra alongada que poderia esconder um animal ou um homem. Seu silêncio, longe de ser vazio, tornara-se um espaço onde cabiam todas as perguntas que ainda não ousava fazer. Quando o sol roçou o horizonte e a luz começou a filtrar-se em tons de cobre e violeta, o caminho se alargou e a vista abriu-se para um planalto. Dali, podiam distinguir claramente a fonte da fumaça. Um pequeno acampamento numa depressão, formado por meia dúzia de choças baixas, algumas das quais ardiam com um fogo voraz. Entre elas moviam-se figuras, algumas tentando apagar as chamas, outras carregando fardos e panelas para a parte mais afastada. Takuma parou de repente e ergueu a mão para indicar que ninguém mais desse um passo. Seus olhos se estreitaram, medindo a cena, avaliando distâncias, reconhecendo ou tentando reconhecer os rostos que se cruzavam no meio do caos. Amaya, incapaz de conter a pergunta que lhe queimava na língua, deu um passo à frente e sussurrou: "Quem são?" Takuma não respondeu de imediato. Sua mandíbula estava tensa e seus dedos, apoiados no cabo da faca, pareciam prontos para qualquer coisa. Finalmente, falou, sem desviar o olhar do acampamento: "Gente que conheço e gente que me quer morto." A frase caiu sobre elas como um balde de água fria. Amaya sentiu a pele dos braços arrepiar-se.
Isabel engoliu seco, e Naira, embora não entendesse completamente o alcance daquelas palavras, percebeu o perigo no tom com que foram ditas. Nesse momento, um grito ergueu-se da depressão, longo e quebrado, que não pertencia a um homem, mas a uma mulher. O som tinha algo de lamento e algo de chamado, como se buscasse alguém que pudesse ouvi-la antes que fosse tarde. Takuma deu um passo à frente, e então todas a viram. Entre a fumaça e as sombras, uma figura feminina corria em direção a eles, com os cabelos soltos e os braços estendidos. Era impossível saber se vinha em busca de ajuda ou se trazia consigo a desgraça que incendiaria ainda mais aquela noite. A figura avançava trôpega, envolta num véu de cinza que grudava mechas de cabelo ao rosto e escurecia a pele. O brilho alaranjado das chamas iluminava sua silhueta por trás, dando-lhe um aspecto quase espectral. Cada passo levantava poeira e pequenas faíscas que o vento carregava para o planalto, como se quisesse levar junto um pedaço do incêndio. Takuma a reconheceu antes que o rosto ficasse totalmente visível. Seus olhos, normalmente opacos e herméticos, se abriram por um instante o suficiente para que Amaya percebesse a fissura naquela muralha de autocontrole. Contudo, o Apache não se moveu de imediato. Permaneceu ereto, como se precisasse confirmar com certeza o que seu instinto já lhe dizia. Quando finalmente a mulher chegou à base da ladeira que levava ao planalto, caiu de joelhos, tossindo violentamente, as mãos apoiadas no chão. Seu vestido, de tecido grosseiro, estava rasgado e chamuscado em vários pontos. Ergueu a cabeça, e seus olhos negros, tão negros quanto os de Takuma, fixaram-se nele com uma mistura de alívio e desespero. "Takuma", disse, e sua voz, quebrada pela fumaça, partiu-se na segunda sílaba. O silêncio que se seguiu não foi confortável. Amaya, Isabel e Naira trocaram olhares rápidos, cada uma tentando decifrar qual era a relação entre aquela mulher e o homem que as havia comprado. Takuma desceu lentamente a encosta, seus passos seguros sobre o cascalho solto, e parou a poucos centímetros dela. Zarai murmurou, como quem pronuncia um nome que não esperava voltar a dizer. A mulher tentou se levantar, mas suas forças a traíram. Takuma segurou-a pelos ombros, e ela, em vez de se afastar, agarrou-se ao seu braço com a força de quem teme que a realidade se dissolva se o soltar. "Atacaram ao amanhecer", disse entre suspiros. "Não eram bandidos, não todos. Alguns." Engoliu em seco, fechando os olhos por um instante para encontrar as palavras. "Alguns eram dos nossos." Takuma endureceu a expressão. O significado daquelas palavras pesava como pedra sobre o peito de quem conhecia as frágeis alianças entre as tribos apaches da região. Se o que Zarahi dizia era verdade, não se tratava apenas de um ataque. Era uma traição interna. E isso era mais perigoso que qualquer inimigo externo. Atrás, no alto do planalto, Amaya tentava ouvir cada palavra sem se aproximar demais. Isabel, embora contivesse suas perguntas, sentia um nó no estômago ao pensar no que significava os seus terem atacado. Naira, por sua vez, não conseguia tirar os olhos do fogo que continuava a devorar as choças. O reflexo das chamas dançava em seus olhos, como se cada faísca acendesse algo novo dentro dela. "Quem liderava?" perguntou Takuma, com um tom mais de gelo que de voz. Kohan, respondeu Zarahi sem hesitar. O nome caiu pesado, e as três jovens, embora não conhecessem aquele homem, sentiram que acabavam de ouvir o início de uma história sombria. Takuma respirou fundo, como se aquele ar envenenado pela fumaça fosse necessário para decidir o próximo passo. De repente, um segundo grito atravessou o acampamento, desta vez mais agudo, mais urgente. Zarahi voltou-se para a depressão e Takuma seguiu seu olhar. Entre as choças em chamas, um menino pequeno corria desorientado, com uma manta meio arrastada, e o terror estampado em cada gesto. Sem pensar, Takuma soltou Zarahi e lançou-se em costa abaixo. A cena foi tão rápida que as três jovens mal puderam reagir. Amaya deu um passo instintivo até a beira, Isabel cobriu a boca para conter um grito e Naira avançou 2 passos, como se seu corpo se movesse por vontade própria. O menino tropeçou e caiu junto a uma das choças mais incendiadas. E no instante em que tentou se levantar, uma viga em chamas cedeu e começou a despencar sobre ele. Takuma estava longe, longe demais, ou assim parecia. O instante em que a viga começou a ceder,
pareceu esticar-se até se tornar irreal, como se o mundo inteiro tivesse prendido a respiração. O estalar da madeira se partindo, misturado ao rugido do fogo, encheu o ar com um som áspero que lembrava o grito de um animal moribundo. As chamas que envolviam a estrutura pareciam inclinar-se para o menino, atraídas por sua fragilidade, como se quisessem engoli-lo antes que alguém pudesse intervir. Takuma não pensou, não calculou distâncias nem riscos, simplesmente se lançou. Seus pés bateram na encosta com força, levantando pequenas nuvens de poeira, e seu corpo desceu com a precisão de um predador. Cada passo o aproximava, mas a viga continuava caindo, e o calor do incêndio lhe golpeava o rosto como uma parede invisível tentando detê-lo. Amaya, lá do alto do planalto, sentiu o peito se fechar, como se estivesse assistindo a uma tragédia inevitável. Isabel, com os punhos cerrados, murmurava uma prece entre os dentes, enquanto Naira, de olhos muito abertos, inclinava-se para a frente como se, ao fazê-lo, pudesse empurrar Takuma alguns metros mais. Zarahi, ainda ofegante, agarrava a barra do vestido, incapaz de se mover, mas com o olhar preso naquele homem que conhecia desde antes de a guerra lhe roubar quase tudo. No último instante, Takuma saltou. Não foi um salto desajeitado ou desesperado, mas sim um movimento cheio de força contida, como se cada músculo soubesse exatamente onde e quando se tensionar. Atravessou a fumaça densa, sentindo as faíscas roçarem sua pele e morderem o couro da jaqueta. Seu ombro esquerdo chocou-se contra a viga, desviando-a o suficiente para que caísse de lado, enquanto seu braço direito agarrava o menino e o erguia contra o peito. O peso do impacto o fez rolar pelo chão, e o calor era tão intenso que, por um segundo, acreditou que o fogo lhe havia alcançado as mãos. O menino, pequeno e trêmulo, agarrou-se ao seu pescoço com a força do pânico, enterrando o rosto em seu ombro. Takuma não parou. Levantou-se imediatamente, desviando do desabamento de outra parte do telhado, e correu em direção ao limite do acampamento, onde a fumaça começava a se dissipar. Seus passos ressoavam na terra como batidas de tambor, e cada um deles o afastava um pouco mais do caos ardente que deixava para trás. Quando enfim emergiu da fumaça, com o menino a salvo, houve um instante de silêncio. Os poucos que ainda permaneciam de pé o olharam como se não pudessem acreditar que alguém tivesse atravessado o coração do incêndio e retornado inteiro. Zarahi foi a primeira a se mover. Correu até eles, tomou o pequeno nos braços e o cobriu com o cobertor que ele havia tentado salvar. O menino começou a chorar então. Um choro agudo que, longe de ser sinal de fraqueza, era a prova de que ainda estava vivo. Takuma passou a mão pela testa, limpando o suor e a fuligem, enquanto seus olhos percorriam o acampamento em busca de novas ameaças. Mas nem tudo o que viu eram ruínas. Do outro lado da depressão, além das choças que ainda ardiam, moviam-se sombras. Não eram as figuras desesperadas dos aldeões, mas silhuetas firmes, armadas, que observavam em silêncio. Um brilho metálico, talvez o reflexo de uma lâmina ou de um cano, confirmou o que seu instinto já havia detectado. Eles não tinham ido embora. Kohan e seus homens estavam ali, esperando o momento exato para se mostrar. A fumaça ainda rastejava entre as choças, arrastando-se como uma criatura ferida que se recusa a morrer. Entre aquele véu cinzento e as línguas alaranjadas do fogo, Takuma distinguia as figuras do outro lado da depressão com uma nitidez que lhe gelava o sangue. Não se moviam de forma errática como os aldeões. Não corriam com baldes de água, nem tentavam salvar pertences. Permaneciam imóveis, observando, e essa imobilidade era mais ameaçadora do que qualquer carga frontal. Kohan estava no centro, montado num cavalo negro de crina longa, cuja pelagem parecia absorver a luz do fogo. Vestia uma camisa de couro curtido, adornada com pingentes de osso e contas, e um penacho modesto que apenas guerreiros com sangue de liderança podiam portar. Seu rosto, marcado por cicatrizes finas e antigas, mantinha uma expressão inescrutável, mas seus olhos, eram lâminas escuras, fixos em Takuma, como se medissem cada respiração sua. Não houve palavras no início. O vento, quente e carregado de cinza, trazia consigo o crepitar da madeira queimando e o choro intermitente do menino que Zarahi segurava. Amaya, Isabel e Naira
do alto da encosta, também haviam visto a figura de Kohan, e embora não conhecessem sua história, a tensão no corpo de Takuma lhes disse tudo o que precisavam saber. Aquele homem era um inimigo íntimo, do tipo que não busca apenas vencer, mas apagar a existência do outro. Finalmente, Kohan fez um gesto com a cabeça e um de seus homens avançou 2 passos. O suficiente para ficar à vista, carregava uma lança longa, na ponta da qual pendia um pedaço de tecido chamuscado e manchado de sangue seco. Takuma reconheceu imediatamente. Era um fragmento do vestido de sua esposa falecida, guardado em uma das choças que agora ardiam. A provocação não podia ser mais clara. Vejo que ainda sabes correr para o fogo, Takuma disse Kohan, sua voz grave atravessando a fumaça com facilidade. Mas não podes correr para todos os fogos que vou acender. Takuma não respondeu. Permaneceu de pé, com os ombros retos, segurando a faca com a ponta voltada para baixo, num gesto que era ao mesmo tempo defensivo e ofensivo. Não precisava gritar para que sua postura falasse. Estava pronto para qualquer coisa, mas não iria se precipitar num combate que não pudesse vencer naquele instante. Zarahi, com o menino nos braços, aproximou-se de Takuma e sussurrou algo que as jovens não puderam ouvir. Ele assentiu uma vez, sem desviar os olhos de Kohan. Aquele breve intercâmbio, no entanto, foi suficiente para que Amaya percebesse que o que estava em jogo ia muito além daquele acampamento. Havia uma dívida antiga, talvez uma traição, que queimava mais do que as próprias chamas ao redor. Kohan sorriu, mas era um sorriso lento, sem alegria, como o fio de uma lâmina que se mostra antes de ser cravada. Virou o cavalo, mas antes de se afastar, lançou uma última frase, que se cravou como flecha na mente de todos. Em breve virei buscar o que é meu. E tu não poderás escondê-lo. Sem olhar para trás, desapareceu com seus homens entre a fumaça e a penumbra, deixando para trás o cheiro de ameaça, tão denso quanto a cinza que caía do céu. Takuma permaneceu imóvel por mais alguns segundos, como se precisasse gravar na memória a direção exata por onde haviam partido. Depois olhou para Zarahi, para o menino e finalmente para o alto da encosta, onde Amaya, Isabel e Naira o esperavam com os rostos tensos. Vamos embora, disse, e essa ordem, pronunciada com voz baixa porém firme, teve o peso de uma sentença, porque todos sabiam, embora ninguém dissesse, que a partida de Kohan não significava o fim do perigo, significava que a caçada acabara de começar. A ordem de Takuma não deixou espaço para discussão. Suas palavras, curtas mas carregadas de urgência, cravaram-se em cada um dos presentes como um prego invisível. A fumaça ainda cobria o acampamento em ondas espessas, e sob esse véu opressivo começaram a se mover, primeiro com cautela, depois com uma determinação silenciosa que não precisava de explicações. Não havia tempo para recolher pertences, não havia lugar para despedidas. O único que importava era colocar distância entre eles e a ameaça que Kohan representava. Takuma tomou a dianteira, guiando o grupo por uma trilha estreita que se abria entre rochedos escuros e arbustos retorcidos. A noite começava a se impor, e com ela o ar esfriava, deixando que o cheiro de cinza se misturasse ao aroma áspero do deserto noturno. Cada passo afastava o brilho do incêndio, mas não o peso do ocorrido. Amaya sentia o pulso na garganta, não pelo esforço físico, mas pela tensão que se acumulava como um nó no peito. A imagem de Kohan, erguido sobre seu cavalo negro, a perseguia como uma sombra que não precisava de luz para existir. Isabel avançava em silêncio, mas sua mente estava longe daquela trilha. Recordava fragmentos soltos das palavras que ouvira entre Takuma e Zarahi, tentando costurá-los numa história coerente. Sabia, por experiência, que as inimizades mais perigosas não eram as que nasciam de um conflito recente, mas aquelas que carregavam anos de rancor acumulado, os anos de feridas que nunca cicatrizaram e que agora buscavam vingança. E algo lhe dizia que a história entre Takuma e Kohan pertencia a essa categoria. Naira, embora exausta, observava tudo com atenção. A forma como Takuma virava a cabeça a cada certo tempo para verificar se ninguém o seguia. A tensão nas mãos de Zarahi, enquanto segurava o menino adormecido,
A maneira como o silêncio entre todos havia se tornado mais denso que qualquer conversa possível. Ela não falava, mas absorvia cada gesto, cada sussurro do vento entre as pedras, como se soubesse que mais adiante esses detalhes seriam a chave para sobreviver. A trilha desceu para uma área mais baixa, onde o terreno se alargava num leito seco de riacho. Takuma fez um sinal para que todos parassem e ouvissem. O silêncio do deserto noturno é enganoso. Parece absoluto, mas está cheio de sons pequenos, como o roçar das folhas secas ou o bater distante de uma ave noturna. No entanto, naquela quietude, Takuma buscava algo mais. O eco de cascos, o roçar do couro, o sussurro de vozes. Não encontrou, e mesmo assim não relaxou a postura. Aqui descansaremos um momento, disse finalmente, apenas o suficiente para que o menino possa beber. Zarai ajoelhou-se junto a uma pedra e apoiou o pequeno no colo. Suas mãos, endurecidas pelo trabalho, acariciavam seus cabelos com uma suavidade que contrastava com a aspereza da pele. O menino abriu os olhos apenas o suficiente para beber um pouco de água e voltou a fechá-los, vencido pelo cansaço. Amaya aproximou-se para ajudar, e embora Zarai não tenha dito nada, seus olhos transmitiram um reconhecimento silencioso. Takuma, enquanto isso, afastou-se alguns passos, subiu numa pedra e examinou o horizonte. A lua crescente iluminava apenas os perfis recortados das serras, e o vento trazia o murmúrio distante do deserto. Não havia sinais de Kohan nem de seus homens, mas ele sabia que isso não significava segurança. Significava que o caçador havia escolhido outro terreno para se aproximar. De repente, um coiote uivou à distância, e aquele som tão comum e ao mesmo tempo tão inquietante fez com que todos erguessem a cabeça. Não era o uivo o que lhes gelava o sangue, mas o silêncio absoluto que se seguiu, como se até as criaturas noturnas tivessem decidido não denunciar sua presença. Takuma desceu da pedra e falou em voz baixa, mas com a firmeza de quem não admite objeções. Vamos nos mover à noite. Se Kohan acha que vamos parar, ele estará esperando ao amanhecer. Amaya trocou um olhar com Isabel e Naira. Nenhuma disse nada, mas no fundo de seus pensamentos, as três sabiam que aquela noite seria longa, e que o verdadeiro perigo não estava na lembrança do fogo, mas no que ainda não havia mostrado seu rosto. O grupo retomou a marcha sob um céu que parecia um manto infinito de veludo negro, perfurado por milhares de pontos de luz fria. A lua crescente derramava apenas uma claridade pálida sobre o deserto, suficiente para desenhar os contornos das rochas e dos arbustos, mas não para revelar os segredos que pudessem se ocultar nas sombras. Era uma noite daquelas em que o ar, embora mais fresco, se sente denso, como se cada inspiração trouxesse consigo um aviso silencioso. Takuma ia à frente, e seus passos eram tão seguros que pareciam conhecer o caminho mesmo sem vê-lo. O som das sandálias e mocassins sobre a terra solta era o único a romper o silêncio, acompanhado de vez em quando pelo estalo seco de um galho ao se partir sob algum pé. Ninguém falava. Não era um acordo explícito, mas uma compreensão natural de que as palavras poderiam se transformar em ruído e o ruído em um chamado para ouvidos indesejados. Amaya mantinha os olhos fixos nas costas de Takuma, estudando a rigidez controlada de seus ombros. Não sabia se o admirava ou desconfiava dele, pois embora lhes tivesse salvo a vida 2 vezes em menos de um dia, também as havia conduzido a uma trama de conflitos que mal começava a mostrar sua verdadeira magnitude. Perguntava-se o que ele havia feito para ganhar o ódio de Kohan, e mais ainda, o que aquilo poderia significar para as três. O fogo do acampamento ainda ardia em sua memória, junto com o brilho da faca na mão do Apache e a maneira como havia carregado o menino sem hesitar. Isabel caminhava em silêncio, com as mãos unidas à frente, não em oração, mas numa postura quase defensiva. O contato com Zarahi durante o descanso anterior lhe deixara mais perguntas que respostas. Havia visto naquela mulher uma mistura de força e fragilidade que não coincidia com a imagem que Isabel tinha das mulheres que sobreviviam nos territórios apaches. E, no entanto, havia algo em seu olhar, uma determinação profunda, quase feroz, que a fez pensar que talvez aquela aliança improvisada entre todos eles fosse mais forte do que parecia. Naira, a mais jovem, avançava sem reclamar, com o pescoço girando levemente para cada lado para inspecionar a paisagem. O deserto noturno não lhe inspirava medo. Ao contrário,
Parecia senti-lo como um ser vivo que precisava ser compreendido. Cada sombra para ela era uma figura a contar. Cada silhueta de cacto, uma marca num mapa invisível. Havia ouvido histórias de viagens noturnas da boca dos anciãos de sua terra e, agora, ao vivê-lo na própria pele, sentia que algo dentro dela estava se moldando para sempre. Zarahi, com o menino adormecido nos braços, caminhava no centro do grupo, cuidando para que o peso dele não se inclinasse demais para um lado. Às vezes abaixava a cabeça, para protegê-lo do vento fresco. Às vezes o observava como se quisesse memorizar cada traço, cada respiração. Takuma, de tempos em tempos, virava levemente o rosto em direção a ela, não com ternura, mas com a cautela de quem teme que um vínculo se torne uma fraqueza aproveitável pelos inimigos. O caminho tornou-se mais difícil ao penetrarem num terreno pedregoso. As pedras soltas rangiam sob os pés e obrigavam cada passo a ser medido. Takuma parou várias vezes para se agachar e tocar o chão, sentindo com a palma da mão o rastro invisível de quem havia passado antes. Numa dessas pausas, ergueu-se lentamente e cravou o olhar numa direção que, para os demais, não tinha nada de particular. Estão mais perto do que eu pensava, disse num sussurro que gelou o sangue de todos. Não foi preciso perguntar a quem se referia. Kohan e seus homens não estavam atrás, mas em paralelo, como lobos que seguem o passo de um rebanho, esperando o momento exato para atacar. Takuma apontou para o leste, onde um cânion estreito se abria como uma ferida na terra. O plano era claro. Se pudessem atravessá-lo antes que o inimigo se posicionasse nas alturas, teriam vantagem. Caso contrário, ficariam presos como peixes num rio seco. O grupo acelerou e o silêncio tornou-se mais denso. O vento parecia ter desaparecido, como se até a noite aguardasse em suspense. À medida que se aproximavam da entrada do cânion, o ar se carregava daquela eletricidade invisível que precede um confronto inevitável. E então, antes que Takuma desse a ordem de correr, uma silhueta surgiu sobre a crista rochosa, iluminada brevemente pela pálida luz da lua. Não era Kohan, mas sim um de seus homens, e o arco que ele tensionava apontava diretamente para o coração do grupo. O sussurro da corda esticando rompeu o silêncio como um estalo de chicote, e naquele instante todos compreenderam que a noite sem descanso estava prestes a se tornar uma noite de sangue. A noite foi longa, mas não sangrenta. Takuma guiou o grupo pelo cânion, antes que Kohan e seus homens conseguissem fechá-lo, avançando com a mesma precisão de um caçador que conhece cada sombra e cada eco do deserto. A lua minguante os acompanhou até que, muito lentamente, o horizonte começou a se tingir com os primeiros tons do amanhecer. O céu, que fora um manto negro salpicado de estrelas, agora se transformava numa paleta suave de laranjas e rosas, como se o mundo quisesse lembrá-los de que a vida seguia, mesmo depois da fumaça. Quando finalmente pararam, estavam num lugar elevado, de onde se podia ver a imensidão da terra estendendo-se até onde a vista alcançava. O ar ali era limpo, sem vestígio de cinza ou perigo imediato. As três jovens sentaram-se sobre a escassa relva, exaustas, mas com o estranho alívio que nasce quando se sabe que, por um instante, está-se fora do alcance do inimigo. Zarahi, ainda com o menino nos braços, afastou-se alguns passos e ajoelhou-se sobre uma pedra plana. Fechou os olhos e seus lábios se moveram num murmúrio quase inaudível. Não era uma oração que as jovens reconhecessem, mas tinha a cadência de um agradecimento, como se estivesse falando com seus ancestrais. Takuma permaneceu de pé, vigiando o horizonte. Seu perfil recortado contra a luz nascente parecia o de uma estátua antiga, talhada para resistir séculos de vento. Havia um cansaço profundo em sua postura, mas também uma determinação intacta. Amaya o observava em silêncio, compreendendo que aquele homem não era apenas um guerreiro, era um guardião, embora nunca o admitisse. Isabel, mais introspectiva, sentia que o que havia vivido naquela noite a transformara. Já não era a jovem resignada ao destino imposto, mas alguém capaz de atravessar o medo e permanecer de pé. Naira, com a curiosidade intacta, entendia que aquela jornada fora o início de algo muito maior do que podia imaginar. Quando o sol surgiu por completo, Takuma virou-se para elas. Sua voz, grave e tranquila, rompeu o silêncio da manhã. Não estão a salvo para sempre.
Corran não esquece, mas enquanto estiverem comigo, ele não colocará as mãos em vocês. Não era uma promessa vazia, mas uma declaração de guerra contra o homem que incendiara o acampamento. As jovens não responderam com palavras. Cada uma assentiu de forma diferente. Amaya com o queixo erguido, Isabel com um gesto breve, e Naira com um olhar que dizia mais do que qualquer frase. Zarahi voltou com o menino e o colocou nos braços de Takuma. O pequeno, meio adormecido, apoiou a cabeça contra o peito dele e suspirou. Nesse instante, o Apache não era um guerreiro nem um fugitivo. Era simplesmente um homem segurando uma vida que havia salvado. O gesto, tão humano e tão silencioso, ficou gravado na memória das 4 mulheres como o verdadeiro retrato de quem ele era. O sol terminou de se elevar e a luz dourada banhou seus rostos. O grupo retomou a marcha, não para um destino definido, mas para qualquer lugar onde pudessem construir algo que não fosse feito de medo. E enquanto desciam pela encosta, o canto de uma ave solitária ergueu-se no ar, lembrando-lhes que, mesmo na terra mais dura, sempre há um novo dia à espera. Aquele amanhecer, sem que ninguém dissesse, marcou o início de uma aliança improvável. Um viúvo Apache, 3 jovens arrancadas de sua vida e uma mulher que escapara do fogo. Ninguém sabia quanto tempo permaneceriam juntos, mas todos compartilhavam a certeza de que, a partir dali, seus destinos já não lhes pertenciam apenas, mas também àqueles que caminhassem ao seu lado. Se esta história deixou uma marca na sua alma, deixe-nos um gostei. Escreva nos comentários a palavra amor, para sabermos que você chegou até o fim. Compartilhe esta jornada com alguém que acredita em segundas chances e inscreva-se no canal para mais histórias que curam, inspiram e transformam.